Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre os modelos atômicos. Modelos atômicos. A gente tem na história basicamente 5 modelos atômicos, certo? Mas antes da gente começar a falar de cada um deles, eu queria comentar com vocês um pouco o que vem a ser o modelo atômico. Então, olhar essa palavra aqui, modelo, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque se você entende o que é um modelo, você vai entender muito mais essas 5 situações aqui, que na verdade é a evolução histórica dos modelos atômicos. O modelo, pessoal, nada mais é do que uma representação de alguma coisa. Então, é algo que você reproduz, você inventa para tentar retratar uma realidade que não quer dizer que seja geral, né? Então, por exemplo, a gente tem o caso da modelo Gisele Bündchen. Imagine o seguinte: o corpo de Gisele é igual para todas as mulheres? Não é. Mas a indústria de confecção, de roupa e tudo mais, utiliza o modelo do corpo dela como referência, né? Como referência. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o aeromodelismo, né? Que é o que? Aquelas réplicas pequenininhas de aeronave, né? Que na verdade são modelos de aeronaves. Então é uma situação mais representativa de uma realidade bem maior, né? Então a mesma coisa aqui. O fato é que o estudo dos modelos atômicos, essa ideia do modelo atômico, né, veio lá dos primórdios, onde o homem ele se questionava do que era feito a matéria, do tudo que era ao redor dele. E chegou lá a uma conclusão de que, se você fosse dividindo cada vez mais a matéria em partes cada vez menores, você ia chegar a uma parte minúscula que seria indivisível. E essa parte minúscula que seria indivisível seria o próprio átomo, né? Então o átomo ele constituiria o grupo de átomos, ele constituiria tudo que nos rodeia hoje em dia, certo? Seja sólido, seja líquido, seja gasoso. Então para eles antigamente era assim que funcionava. E o modelo, esse primeiro modelo, que é o modelo que a gente chama hoje. Sim, então esses modelos eles foram evoluindo, certo? À medida que eles passaram a explicar experimentos ou observações que se faziam na época, certo? E que o modelo anterior não era suficiente, não conseguia explicar. A gente vai entender melhor isso ao longo dessa aula, certo? Então o primeiro modelo foi o modelo de Dalton, que depois entrou em discreto, entrou o modelo de Thomson, que é o de pudim de passas, depois o modelo de Rutherford, em seguida o modelo de Bohr veio para completar o modelo de Rutherford, e o modelo quântico atual veio para substituir o modelo de Bohr, certo? Então basicamente foram esses 5 aí, vamos aprender cada um deles. Então o modelo de Dalton ele dizia o seguinte: se você dividisse essa matéria a partes cada vez menores, você ia chegar a uma parte indivisível chamada de átomo, e ele comparava essa parte indivisível com uma bola de bilhar. Uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, como vocês sabem, ela é maciça, ela é homogênea e ela é indivisível. Então o átomo ele seria maciço, ele era sólido, maciço, ele seria homogêneo, ou seja, formado em toda a sua constituição de forma igual, indivisível, que você não conseguiria dividir mais ele em frações menores. Ele era a menor parte do átomo. O que diferenciava então os átomos de um elemento químico para o outro era, na verdade, a sua massa e o seu tamanho. Então, por exemplo, aqui nessa figura a gente tem que a diferença entre o hidrogênio, o oxigênio, o cloro e o sódio, aqui o HOCl e Na, é exatamente o tamanho da bola, percebe? Então seria o tamanho da bola de bilhar. Certo? Então esse é o modelo atômico de Dalton. Então perceba que todos os elementos químicos eles teriam então massas e tamanhos diferentes. Certo? Esse modelo atômico aqui ele não explicava nada, não falava nada de natureza elétrica. Só que em anos posteriores a Dalton, a esse modelo de Dalton, já se passou a conhecer os fenômenos elétricos de atração, repulsão,
certo? Entre cargas elétricas, mas o modelo de Dalton ele não explicava a natureza elétrica da matéria. Então, o que aconteceu? Thomson veio, esse modelo de Thomson, que a gente vai ver aqui, ó, esse modelo de Thomson, chamado modelo de pudim de passes, ele veio para substituir o modelo de Dalton. Por quê? Porque foi um modelo que começou a tratar de partes elétricas, de falar de natureza elétrica da matéria, certo? Então, para Thomson, o átomo ele não seria indivisível como, não seria maciço e indivisível como no de Dalton, e sim ele teria uma analogia a um pudim de passes em que as passes eles teriam cargas negativas e estaria incrustado em uma massa maior, certo? Que seria positiva. As passes seriam negativas. Essas passes elas são facilmente removidas e quando elas eram removidas terminava que aquela massa ela ficava carregada positivamente, ficava em excesso. Então a massa branca ela seria carga positiva e as passes teriam cargas negativas. É importante frisar que isso aqui é um modelo, pessoal. Então, veja só, se é um modelo, não quer dizer isso a matéria ela é muito pequena. Então, o que é que eles fazem? Não, eu preciso explicar a Constituição. Então, eu vou dizer que é dessa forma e pronto. Esse modelo, se esse modelo ele for verdadeiro, ele conseguir explicar meus fenômenos, está tudo bem. Então, por exemplo, atrito, a eletrização por atrito era explicado, passou a ser explicado por isso aqui, assim como os fenômenos de raios, né? Os raios, então passaram a ser explicados pelo pudim de passes. Né? Só que Rutherford, certo? O modelo atômico de Rutherford, Rutherford estudou a constituição da matéria e ele fez um experimento que é chamado de experiência de Rutherford. E o que é que ele fez? Ele pegou uma película de lâmina de ouro, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma lâmina de ouro. E ele bombardeou essa lâmina de ouro com uma radiação de partículas alfa. Essas partículas alfa ele já sabia que eram carregadas positivamente por outros experimentos anteriores. E ao redor dessa lâmina de ouro ele colocou um material que a gente chama de material fosforescente, que é um material que, quando ele é sensibilizado por uma radiação, ele emite luz visível. Certo? Então ele dá alguns flashes, né? Que é exatamente esse sulfeto de zinco aqui, que seria que a gente chamou aqui de detector de partículas. Então, por que Rutherford fez experimento? A ideia dela era o seguinte, ele achava estranho que uma partícula ela fosse maciça, como dizia Rutherford e dizia Dalton. Então, através desse experimento, ele percebeu o seguinte, que quando, quando ele emitia essas partículas alfas, existia uma grande luminosidade aqui no meio, logo atrás dessa lâmina de ouro, uma pouca luminosidade com certo desnível, né, com certa distância aqui da parte central, como se essa partícula alfa estivesse sofrendo um desvio, e aqui na frente da lâmina também tinha uma certa luminosidade. Com isso, ele botou o modelo de Thomson em xeque. Por quê? Porque ele explicou essa luminosidade da seguinte forma, como está aqui. Ó. As partículas alfas elas viriam e a grande parte dela passava, como a gente está vendo aqui. Algumas partes batiam em uma partícula central ou eram desviadas por essa partícula central e a menor parte era chicoteada, batia e voltava. Então, com isso, ele falou o seguinte, ó, esse meu experimento, ele comprova que a matéria ela não é maciça, porque se fosse maciça, toda essa minha radiação ela bateria e voltaria. Como está passando é porque não é maciço. Certo? Então, a experiência de Rutherford foi importante para isso, porque ela comprovou que a matéria ela não é maciça, certo? Então, o resultado dele foi isso aí, ó, que muitas partículas ultrapassavam o ouro, certo? Como a gente vê aqui, ó, a maior parte ultrapassa. Algumas partículas são desviadas e poucas partículas retornavam. Então, quais foram as conclusões deles? Ele falou assim, ó, que o átomo não é maciço. A maior parte é um vazio
com carga positiva pequena no centro. E aí, esse vazio com carga positiva no centro é que fazia com que o vazio, as partículas alfa passassem direto, e a partícula positiva no centro é que fazia com que essas partículas alfa, que eram positivas, à medida que elas se aproximassem, elas sofriam um desvio, como acontece aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Então ele começou a falar, o Rutherford falou da eletrosfera. Então para ele o átomo ele tinha uma eletrosfera, que os elétrons ficariam em movimento helicoidal ao redor dessa parte do que ele chamou de núcleo, essa parte central positiva, né? E esse núcleo, que é a parte pequena, ela seria central, pequena e positiva. Certo? Então, a ideia de Rutherford é que o átomo ele seria um imenso vazio com a parte central positiva no meio, certo? E que os elétrons ficariam ao redor desse átomo, desse núcleo, em constante movimento. Por que ele falou que tinha que estar em movimento? Porque se não tivesse movimento, como os elétrons teriam carga negativa, a tendência dele era se aproximar, se chocar com o núcleo, e aí voltaria a ser maciço. Então, obrigatoriamente, os elétrons teriam que estar em movimento. Só que existia uma incoerência no modelo de Rutherford. Que incoerência é essa? É que já se estudava no eletromagnetismo de Maxwell, já tinha estudiosos lá que estudavam, que falavam o seguinte, que todo átomo em movimento ele perde energia, ele tem uma emissão de energia eletromagnética. E com isso, se os elétrons estavam em movimento, ele perderia energia e se chocava com o núcleo. Certo? Ele perderia energia, perderia velocidade e termina se chocando com o núcleo. Certo? Então essa foi a incoerência de Rutherford, porque já existia experimentos na época, no caso o eletromagnetismo, que já colocava em descrédito o modelo de Rutherford. Foi aí que surgiu o modelo de Rutherford-Bohr. Porque aí o modelo de Rutherford-Bohr ele começou a falar de órbitas estacionárias. Ele disse assim, não, tudo bem, os elétrons eles estão em movimento ao redor do núcleo, só que eles estão em movimento em uma órbitas estacionárias. E o que é que são órbitas estacionárias? Estacionário significa energia constante, ou seja, na mesma órbita. Então, a ideia é que os elétrons estariam a uma mesma distância do núcleo, rodando em uma órbita onde a energia dali era constante, ele nem perdia nem ganhava. Quando as órbitas eram mais internas, próximas do núcleo, elas tinham menor energia. E quanto mais distante do núcleo, eles possuem maior energia. Então, ó, o que acontece? A gente teria o núcleo aqui, as órbitas circulares ao redor do núcleo, onde estariam os elétrons em movimento. Esses elétrons, quando eles aqui mais próximo do núcleo, ele tinha menor energia. Então, toda vez que eles recebiam uma energia por estímulo externo, por exemplo, uma fonte de calor, esse elétron ele pulava para uma energia maior, porque ele estava recebendo energia, estava aumentando sua quantidade de energia, ele pulava para uma órbita mais externa. Só que, por qualquer motivo que ele perdesse essa energia que ele ganhasse, ele retornaria para a órbita mais interna, a órbita de menor energia. E aí, aquela quantidade de energia que ele perdeu sairia em forma de onda eletromagnética de luz, certo? Em luz. Então, o que acontece? Toda vez que ele perdia energia, ele ia para dentro, ele ia cair para dentro, né? A gente pode assim, receber energia, ele pula para fora. E perder energia, ele cai para dentro. Certo? E quando ele caía para dentro, para a órbita mais interna, ele perdia uma certa energia em forma de ondas eletromagnéticas. Então, com isso, explicava essa teoria de Rutherford-Bohr, ele explicava a emissão de luz, ou seja, os fogos de artifício e o motivo das chamas de cada um dos elementos químicos elas fossem de colorações diferentes. A ideia aqui era o seguinte, que os elétrons aqui, quando aquecidos pela fonte térmica, eles pulariam de órbitas internas para órbitas mais externas, e quando eles voltavam, eles emitiam aquela quantidade de energia excedente em forma de luz. E aí ficavam essas várias colorações aqui. Cada cor dessa daqui representa uma característica, uma onda específica, eletromagnética bem específica. Então, onda eletromagnética de coloração azul é diferente
da de rosa, da de verde, da de amarelo, e aí você vai aprender em momento mais oportuno, ok? Então, o modelo Rutherford-Bohr falava de que? Órbitas estacionárias. E aí o pessoal começou a estudar essa energia eletromagnética, né, essa onda eletromagnética que saía, que era emitida em forma de luz. E aí começou a estudar um modelo, a desenvolver um modelo quântico, porque o modelo quântico ele estudava assim a energia do elétron. Então foi foi um período em que se estudava essa quantidade de energia que saía do elétron na eletrosfera, que era emitida em forma de luz. Então, alguns princípios, né, alguns cientistas da época foi o Heisenberg, o de Broglie e Schrödinger. E além disso, ela falava o seguinte: Heisenberg, de Broglie e Schrödinger. Heisenberg ele falou do princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza ele dizia o seguinte, que era impossível você determinar a velocidade e a posição simultaneamente de um elétron. Então você não poderia falar mais de posição do elétron, certo? Porque era impossível você determinar aquela posição, o princípio da incerteza. Então a gente começou a falar de uma região de probabilidade de encontrar o elétron. Começou a falar de orbital. Então o elétron ele não estava em uma órbita, ele não estava em um local, mas sim ele estava em um orbital. É diferente, órbita de orbital. Órbita é uma região circular ao redor do núcleo. Orbital não. Orbital é uma região de probabilidade de encontrar um elétron, e a gente vai discutir um pouco mais na frente. Então, cada orbital desse, cada região dessa orbital, tinha associado a ele um número quântico, uma quantidade de energia associada à posição do elétron, certo? Então, esses números quânticos são números que definem a quantidade de energia de um determinado elétron. A gente tem alguns números quânticos que a gente vê mais na frente, mas esses números quânticos eles foram importantes para fazer a distribuição eletrônica. Tá? Então, os elétrons eles estariam distribuídos na eletrosfera por ordem crescente de energia. E aí a gente tinha o número quântico principal, que a gente chama por N. Esse número quântico principal é associado à distância que o elétron se encontra do núcleo. A gente representa ele pela letra N e indica mais ou menos as camadas equidistantes, na verdade as camadas de distâncias do núcleo. Então, quando o número quântico principal era 1, n igual a 1, você tinha um elétron mais próximo ao núcleo. N igual a 2, você tem um elétron um pouco mais distante do núcleo. O número quântico secundário, ele falava o seguinte, que em cada nível de energia desse, né, cada nível N, a gente tem uns subníveis de energia, certo? S, P, D ou F. E cada subnível desse comportaria uma certa quantidade de elétrons. Então, no subnível S comportaria 2 elétrons, no P 6 elétrons, no D 10 elétrons, no F 14 elétrons. E que em cada subnível desse a gente teria exatamente os orbitais, seria a região de maior probabilidade onde encontrar os elétrons, que seria representado pelo número quântico terciário, M. E por último, o spin, que é o que mostra a rotação dos elétrons. Os elétrons, eles sempre em um orbital usam um ou dois elétrons, compartilhavam um ou dois elétrons em um mesmo orbital. Então, como elétrons têm cargas iguais, a tendência deles é se repelirem. Então, para explicar o motivo deles ficarem juntos, foi estabelecido esse número quântico, o número quântico spin, que um é mais meio e outro é menos meio. O positivo e o negativo quer dizer só que eles têm rotações diferentes. Por que eles têm essa rotação aí? Essa rotação existe porque faz surgir uma força, um campo magnético ao redor deles que atrai. Então, a tendência deles se repelirem por terem cargas elétricas iguais, força elétrica de repulsão, era anulada pela a força de atração pelo campo magnético gerado entre eles dois. Seriam esses números
spin aí. Então, pessoal, modelos atômicos, eles vieram para tentar explicar um pouco a constituição da matéria e teve uma evolução ao longo da história, começando por Dalton, em que Dalton considerava ele homogêneo, maciço e indivisível, passou por Thomson no modelo pudim de passes, em que foi considerado que a natureza elétrica da matéria foi discutida aqui em Thomson, em que as passas seriam cargas negativas e a parte branca seria carga positiva, né? E a eletrização aconteceria quando se perdia ou se colocava mais passas no pudim. Rutherford, com a experiência dele, ele contrariou Thomson, mostrando que o átomo ele não é indivisível. Na verdade, ele é formado por uma parte vazia e uma pequena parte central chamada de núcleo, que seria maciça. Então, essa parte vazia seria a eletrosfera e seria onde as cargas negativas estariam em movimento. E a parte central seria o núcleo, onde teria uma carga positiva. As cargas positivas estariam concentradas e onde teria a maior concentração da massa do átomo. Rutherford veio contrariar Rutherford, por quê? Porque ele dizia o seguinte, que se os elétrons estivessem em movimento constante, eles perderiam energia e terminam se colidindo com o núcleo. Então Bohr veio dizer que esse movimento ao redor do núcleo seria em órbitas estacionárias, que eram regiões, órbitas circulares ao redor do núcleo, onde o elétron teria energia constante. Então ele nem perderia nem ganharia energia, a não ser que ele fosse estimulado por um agente externo. Se o elétron ganhasse energia, ele pularia para fora, e no momento que ele perdesse essa energia, ele voltaria para uma órbita mais interna e emitiria a luz, uma onda eletromagnética em forma de luz. Aí os estudos vieram e os estudos avançaram, estudando essa energia que era liberada, e aí chegou à conclusão que, na verdade, o modelo quântico atual, que é vigente hoje, fala que o elétron, você não pode determinar a posição de um elétron, você consegue identificar a quantidade de energia, você quantifica a energia que o elétron possui, através dos números quânticos, principal N, secundário L, terciário ml ou m, e o spin seria o quarto. Então, pessoal, essa é a ideia de modelos atômicos. Em outros vídeos a gente vai detalhar um pouco mais eles, inclusive vai fazer exercícios. Então, se você gostou deste vídeo, faz o seguinte, compartilha com o teu colega, dá uma curtida ou dá um like, certo, nele, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e bons estudos.